E foi o que eu pensei. O mecânico falou pra mim, falou, olha, roda com essa moto aí por aproximadamente 500 quilômetros, numa boinha aí, sem forçar muito o motor, segura ali nos 3, 4 mil giros, e depois volta aqui pra gente trocar o óleo de novo dela e dar uma analisada para ver como é que tá a qualidade do motor e a qualidade do serviço que a gente fez, né? Então eu falei, beleza, 500 km para mim vai levar um tempinho, porque eu tava rodando pouco naquele período ali, e segurar em 3.000, 4 giros para mim com a Falcon foi muito fácil. Para falar a verdade, na média das vezes que eu andava com a Falcon, eu não passava de 5.000 giros. Só cortando um pouquinho aqui, tem um pesqueiro, Rei da Tilápia. Um tempo atrás eu vim com a Eli aqui, uma delícia esse lugar. Se vocês puderem vir, a gente está aqui na região do Sete Barrocas, que fica aqui Piracicaba, Saltinho, nessa região aqui, ó, Sete Barrocas. Então é muito bom, vale a pena vir ali, passar o dia ali com a família, com quem você quiser, comendo umas coisinhas ali, umas porções, tomando uma cervejinha, vendo o pessoal pescar, ou até pescando se você gostar, tá? Então ele falou pra mim, segue com sua moto, 500 km, você volta aqui pra gente olhar. E foi o que eu fiz. Cheguei, catei a moto, cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, a mecânica ela é um pouquinho distante de casa ali, mas também não é muito, assim. Dá bom, acho que uns 10 km mais ou menos da minha casa. Quando eu cheguei em casa, já identifiquei vazamento na tampa de válvula. Daí já começou a minar um pouco aquela alegria que eu tava em ter pego a moto, né? E eu entrei em contato com ele e falei, olha, tá vazando. Daí ele pegou, olhou a foto e falou, olha, aparentemente vazamento é pouco. Vai observando ele, seguindo, como você vai voltar aqui 500 km, né? A gente vai ter que abrir aí, a gente analisa e troca junto e resolve. E foi o que aconteceu. Andei 500 km, ela ficou vazando um pouquinho, não foi muito, mas vazou. Frequentemente eu olhava o óleo da Falcon com grande preocupação, né? Porque se faltar óleo aí, ferra tudo. E fui seguindo. Depois de 500 km, peguei, voltei lá com ele. Daí ele resolveu essa questão do vazamento, fez a troca do motor, analisou ali se o serviço dele estava bem feitinho na opinião dele. E beleza, daí ele falou assim, olha, precisei trocar o acionador do tensionador da corrente de comando aqui, que é uma pecinha ali que fica bem atrás da onde passa o escapamento ali no motor. Então é um negócio meio trabalhoso, né? Você tem que tirar o escapamento da moto para conseguir fazer a troca daquela peça. Olha que imagem bonita aqui, não sei se a GoPro pega bem, mas bonito esse espaço aqui. Daí ele trocou, beleza, peguei a moto, cheguei em casa, tava vazando óleo por aquela peça que ele trocou ali, do acionador, do tensionador da corrente de comando. Falei, caramba, que saco, essa moto volta do mecânico, vem com problema. A tampa de válvula tava ok, aquela junta lá que tinha antes vazado não tava mais, nem a do meio do cilindro ali, tava tudo certo, mas tava vazando por ali. Foi aí que eu falei pra ele, mandei mensagem de novo, falei, olha, tá acontecendo isso. Daí ele falou, traz pra cá que a gente vai trocar. Só que tem um porém, assim, essa mecânica ela é um pouquinho longe de casa. Quando eu vou lá e deixo a moto, não dá pra voltar a pé, eu preciso voltar de Uber. Daí volto, e quando eu vou lá buscar a moto, preciso ir de Uber de novo pra pegar a moto que tá lá, né? Então fiz isso, levei a moto, deixei a moto, voltei de Uber. Depois de um dia ele falou pra mim, pode vir, trocamos, tá beleza, não vaza mais. Voltei lá de Uber, peguei a moto e voltei pra casa. Quando eu cheguei em casa, identifiquei o vazamento de novo. Aí entrei naquela mesma pecinha lá do acionador da corrente de comando. Como que é? Do acionador do tensionador da corrente de comando. Deixa eu só prestar atenção um pouquinho aqui na travessa. Já volto aqui rapidão. Aqui na esquerda vai, na direita vai, foi. Daí eu falei, olha, tá vazando óleo aqui de novo, aqui e tal, nesse mesmo lugar. Daí ele falou pra mim assim, algo desse tipo, dá uma lavada na moto, vê se de repente não é algum olhinho aí que ficou por cima aí e tal. Daí depois a gente vê se continua esse vazamento aí que você percebeu. Fiz isso, lavei a moto naquele final de semana, né? Porque passa alguns dias, chega o final de semana, lavo a moto, deixo ela limpinha. Eu lembro que naquele dia até tirei carenagens dela pra lavar ela bem lavada mesmo. Coloquei todas as peças, saí rodar num dia lá que tinha que fazer algumas coisas pro centro da cidade. Acho que eu fiquei uma meia horinha com ela no centro, devagarinho, né? Em quilometragem foram poucos, sei lá, uns 10 km, mas em tempo foi meia horinha. Cheguei em casa vazando de novo naquele lugarzinho ali do acionador, do tensionador da corrente. Aí avisei ele de novo, falei, olha, eu lavei a moto, fiz isso, aquilo, dei um rolê agora com esse tempo, essa quilometragem aproximada e tá vazando.
Aí ele falou, então traz a moto aqui pra mim que eu vou resolver agora. Aí levei a moto lá, de novo, mesmo esquema, deixei a moto com ele. Naquele dia eu falei, cara, por favor, dá uma testada boa com ela. Se quiser eu deixo a moto com você uma semana aí, pra você usar ela. Mas testa ela, testa pra valer mesmo. Pra ver, né? Porque assim, não sei que tipo de teste que você faz, mas testa ela pra valer. Daí naquele dia eu lembro que eu falei pra ele, eu falei, vou deixar até o baú, o capacete meu do baú aqui da moto, não vou nem levar embora. Você fica o tempo que você quiser com a moto aí. Só que na hora que você for testar, por favor, tira o baú. Ou se você não quiser tirar o baú, se for dar trabalho aí, apesar que é fácil, né? Tira o capacete do baú então, porque senão ele vai bater aí dentro, aí depois risca, né? E beleza, deixei a moto lá. No dia seguinte ele já me avisou, falou, olha, tá ok, tá tudo resolvido, não tem mais vazamento, testamos bem aqui, pegamos um pedaço de pista, estrada, rua, cidade, e tá resolvido, pode vir. Falei, maravilha. Fui lá, busquei a moto, mesmo esquema, toda vez aí, vai levar a moto, volta de Uber, depois vai de Uber. E essas coisas assim, Uber não é caro, né? Lá em Piracicaba, lá nesse trajeto, é tipo 15 reais, 20 reais, dependendo do horário. Não é caro, mas é um dinheiro perdido, né? Um dinheiro que eu poderia ter gastado com cerveja, poderia ter comido um lanche, uma porção de batata frita, sei lá, qualquer coisa assim que poderia ser do meu prazer e não aquilo, né? Uma coisa que a gente está fazendo por desgosto ali, ter que levar a moto de um problema que não foi resolvido há um tempo atrás e tal. Então isso vai sempre, cada coisinha dessa que vai ocorrendo vai minando essa situação. Só tô vendo a paisagem, tá tão bonito esse lugar aqui que a gente tá passando hoje. Nem tá fazendo sentido eu tá falando esse assunto meio na bad aqui com vocês. Mas vamos aproveitar aqui, porque um dos últimos vídeos com a Falcon também foi numa situação dessa, num rolê que eu fiz com o Evandir, amigo nosso aí da frente. Então vamos seguindo nessa lógica aqui. Aí fui lá, peguei a moto. Na hora que eu fui pegar o capacete do baú, tava todo riscado a viseira do capacete. A pessoa lá que fez o teste, não sei se foi um mecânico, foi algum assistente dele, eu acho, não tirou o capacete do baú, não tirou o baú e fez todo o teste aí intenso, como ele disse que foi feito, com o baú lá. Então a viseira estava toda riscada. Naquele momento eu já estava chateadão pela situação toda ali do leve atrás da moto. Acabei nem falando nada. Cheguei em casa ali só, tentei dar uma recuperada na viseira ali, polindo ela e tal, até que ficou boa. Só as laterais que eu acabei não caprichando muito, então ficou do jeito meio ruinzinho. Olha o boizinho que parece que tá vindo andar de moto com a gente. Então acabei meio que pegando, acho que tá vindo mesmo. É uma vaca, tem tetinha ali. E daí, beleza, peguei a moto, cheguei em casa, realmente não estava mais vazando, tinha uma marquinha ali de vazamentinho, mas aparentemente não era nada muito grave, então deixei quieto, não voltei mais lá e ficou por isso mesmo. Aí, depois de algum tempo, aí, alguns meses já com a moto, ela não deu mais problema, ficou firme e forte por um longo tempo aí. Aí começou a vazar de novo no meio do cilindro ali, sabe? Na junta do cilindro ali. E daí eu fui lá no mecânico, falei pra ele, olha, nesse mesmo mecânico que eu fui aí, que tinha dado esses problemas aí. Aí ele falou, tá vazando um pouquinho, só acho que ainda não compensa mexer e tal. Mas daí depois, futuramente a gente mexe, fica tranquilo, do jeito que tá aí, tá doce. Eu lembro que foi uma expressão que usaram. Tá doce, tá vazando pouco, isso não é um problema que você deva se preocupar agora, né? Muitas motos vazam, isso aí acontece. Aí beleza, fiquei com isso. Só que toda vez que eu usava a Falcon, toda vez que eu parava, eu olhava o motor para ver o quanto estava vazando, ver se aquele vazamento tinha aumentado ou diminuído, né? Pela graça de Deus, vai que dificilmente. Mas sempre que eu olhava, e aquilo ali sempre ia minando, sabe, o meu desejo, o meu prazer de estar com aquela moto. Porque eu nunca tive uma moto que desse problema assim, de ter que ficar vazando, ter que ficar trocando peça, ter que ficar olhando, ter que ficar conferindo o óleo toda vez que eu ia usar, para ter certeza. Então toda vez que eu ia usar ela, ligava, fazia aquele aquecimento do motor lá, olhava o óleo, verificava o óleo do jeito que o manual da Honda lá indica. Então toda vez fazia aquilo, e aquilo lá aos poucos ia, sabe, puxa, nunca tive que fazer isso numa moto. Essa moto era uma das motos do sonho, né, do desejo que eu tive aí. E aí agora tô com ela aqui, parece que tá virando cada vez mais um desprazer, né?
E foi seguindo assim, sempre olhando a moto, toda vez que usava ela, parava, olhava o motor e tal. E isso foi cada vez mais diminuindo o prazer meu em andar com ela. A Eli, que é a minha esposa, que a gente sempre andou de moto junto, ela já não tinha muito desejo de andar na moto comigo depois de toda essa história que teve aí, essa coisa de leve trás, essa coisa de eu ter que dar muito mais atenção pro assunto moto do que de repente pra ela, pro nosso relacionamento ali, algo assim, né? Que queira ou não, né? A gente tenta ter uma vida equilibrada, mas não é impossível você ter uma vida equilibrada. Você vai em alguns momentos puxar mais para um lado, puxar mais para o outro. E esse assunto do moto, como estava indo longe, né? Assim, como estava sendo extenso, porque essa coisa toda aí do leve trás e tal, de tudo que eu falei aí, não foi coisa de dias, né? Foram coisas de meses. Então isso acaba atrapalhando. E ela não querendo mais andar comigo por causa dessas questões, por causa do desgosto dela com a moto, que foi muito maior do que o meu, acabou meio que me pensando assim, falando, nossa, esse sonho aqui meio que foi na contramão. Me deu bastante dor de cabeça, de modo que eu nunca tive. A minha esposa, que é um dos prazeres que ela esteja junto, ela não tá. Deu um corte aí que a câmera desligou do nada ali, agora a gente parou para dar uma olhada. Que sorte que ela faz barulho quando ela desliga, então deu para ver. Daí essa questão da Eli deixando de querer andar na moto foi minando ainda mais a minha vontade de ficar com ela. E foi até que daí, quando apareceu esse vazamento no meio do cilindro ainda junta, né, que o mecânico falou que ainda era doce para querer mexer, daí eu decidi por vender a moto, desencanar dela, abrir um pouquinho a viseira, tá embaçando, desencanar dela, desapegar. Eu falei, vamos deixar pra lá, vai. Esse sonho aqui tá ficando pesado, já perdemos o prazer em ter ele, né? Esse sonho já meio que virou um pesadelo, então não tá compensando ter ele, porque tá sendo um desgosto já, né? Já tá sendo trabalhoso de manter isso. Só fechar um pouquinho agora que veio uma poeira, nossa senhora. E já ficou desgostoso de manter ele, né? Então daí foi nesse momento que eu decidi trocar a moto. E em paralelo com esses problemas da moto que ela teve aí, depois da primeira manutenção, que foi aquela que eu descobri vindo com a moto para casa, né? Que daí eu levei, daí o cara trocou as juntas e tudo mais. Aquela que eu falei antes, que depois eu tive que rodar 500 km para fazer uma segunda troca de óleo, para dar uma olhada como é que estava o serviço e tal. Essa manutenção aí toda, ela ficou em torno de R$2.600. E foi esse valor que eu entrei com o processo com o vendedor da moto, né, o dono anterior, para tentar reaver, para tentar recuperar esse valor. E o processo